Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O evangelho deste sábado, após as cinzas, é o evangelho de Lucas, capítulo 5, versículos de 27 a 32. Trata-se do comovente relato da conversão do publicano Levi, São Mateus. E é comovente este relato porque ele nos enche a todos o coração de esperança e de alegria, a nós que somos pecadores, de também sermos redimidos por nosso Senhor Jesus Cristo. O Evangelho nos diz: naquele tempo, Jesus viu um cobrador de impostos chamado Levi sentado na coletoria. Jesus lhe disse: segue-me. Levi deixou tudo, levantou-se e o seguiu. Depois, Levi preparou em casa um grande banquete para Jesus. Estava aí grande número de cobradores de impostos e outras pessoas sentadas à mesa com eles. Os fariseus e os mestres da lei murmuravam e diziam aos discípulos de Jesus: por que vós comeis e bebeis com os cobradores de impostos e com os pecadores? Jesus respondeu: os que são sadios não precisam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores para a conversão. Este chamado de Levi, um publicano, um pecador público, causa um grande escândalo nos fariseus. No entanto, esse evangelho e esse chamado de Levi, ele revela um princípio que São Paulo apresenta em uma das suas cartas, quando nos diz: Deus quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. O desígnio de salvação de Deus, ele é universal. Deus quer salvar a todos e, sobretudo, aqueles que estão mais longe dele. Jesus, então, vem para todos, pois todos somos pecadores. Então, ele vem para nós também, que estamos também marcados pelo pecado e, de alguma forma, nós também estávamos privados da graça de Deus. Como nos diz a carta aos Romanos, todos pecaram, estão privados da glória de Deus. Mas nosso Senhor vem ao nosso encontro. A salvação que Jesus veio trazer, ela não é recebida de acordo com os méritos pessoais, mas ela é uma graça. Deus é que nos chama, Deus é que nos integra nesse mistério da salvação. A graça de Deus que Ele quer comunicar a todas as pessoas. E o próprio Jesus revela isso no Evangelho quando Ele nos diz: eu não quero que se perca nenhum daqueles que o Pai me confiou. Portanto, o Padre Francisco Carvajal, ele nos diz o seguinte: a humanidade não está dividida em dois blocos, os que já estão justificados pelas suas forças e os pecadores. Todos necessitamos diariamente do Senhor. Todos necessitamos de salvação. E nesse evangelho, quando Jesus responde aos fariseus, ele se apresenta como o grande médico que vem restabelecer a saúde da humanidade. E São José Maria Escrivá, no seu livro de homilias chamado É Cristo que Passa, no ponto 93, ele diz o seguinte: ele é o médico e cura o nosso egoísmo se deixarmos que a sua graça penetre até o fundo da alma. Jesus advertiu-nos que a pior doença é a hipocrisia, o orgulho que leva a dissimular os pecados próprios. Com o médico é imprescindível que tenhamos uma sinceridade absoluta, que lhe expliquemos toda a verdade e digamos: Senhor, se quiseres, e tu queres sempre, podes curar-me. Tu conheces a minha debilidade. Sinto estes sintomas, experimento estas outras fraquezas. E descobrimos com simplicidade as chagas e o pus, se houver pus. Senhor, tu que curaste tantas almas, faz com que, ao ter-te no meu peito ou ao contemplar-te no sacrário, te reconheça
como médico divino. Portanto, nós devemos procurá-lo, devemos procurar Jesus como o divino médico. Mas também é bonito porque ele nos procura. Assim como ele procurou Levi sentado na coletoria de impostos, ele também vem à nossa procura na condição e na situação que nós estamos. Então nós devemos confiar nesse divino médico. Umas vezes o Senhor atua diretamente na nossa alma, como por exemplo quando ele diz a um enfermo: eu quero ser limpo, a um leproso. Outras vezes ele diz também: vai e apresenta-te ao sacerdote. Aqui nós podemos nos lembrar também do sacramento da penitência, que cura a doença do pecado da nossa alma quando nós pecamos mortalmente contra o Senhor. O Senhor, então, nos pede para apresentarmos ao sacerdote para recebermos o perdão dos nossos pecados e assim ficarmos curados. São João Paulo II, certa vez refletindo sobre o sacramento da penitência, o sacramento da confissão, ele disse o seguinte: a consciência da Igreja descobre nele, no sacramento da penitência, além do caráter judicial, um caráter terapêutico ou medicinal, e isto relaciona-se com a comprovação de que no Evangelho Cristo se apresenta frequentemente como médico, enquanto a sua obra redentora é muitas vezes chamada desde a antiguidade de remédio da salvação. Eu quero curar, não acusar, dizia Santo Agostinho, referindo-se ao exercício pastoral penitencial. E é graças ao remédio da confissão que a experiência do pecado não degenera em desespero. E eu quero terminar esta meditação com uma oração que Santo Ambrósio ele faz ao comentar também esse evangelho de São Lucas da conversão do publicano Levi. Como ele, eu também quero deixar minha antiga vida e não seguir outro que não sejas tu, Senhor. Tu que curas as minhas feridas. Quem poderá separar-me do amor de Deus que se manifesta em ti? Estou atado à fé, pregado nela. Estou atado pelos santos vínculos do amor. Todos os teus mandamentos serão como um cautério que terei sempre aplicado ao meu corpo. O remédio arde, mas afasta a infecção da chaga. Corta, pois, Senhor, a podridão dos meus pecados. Enquanto me tens unido a ti, com os vínculos do amor, corta tudo o que está infectado. Apressa-te a lancetar as minhas paixões escondidas, secretas e múltiplas. Abre a ferida para que a doença não se propague por todo o corpo. Achei um médico que mora no céu, mas que distribui os seus remédios na terra. Só ele pode curar minhas feridas, porque não as padece. Só ele pode tirar do coração a pena e da alma o temor, porque conhece as coisas mais íntimas. Confiemos, pois, nesse divino médico que também nos chama a segui-lo, assim como chamou a Levi. Deus te abençoe.